Boa noite a todos. Nosso grupo irá apresentar referente aos erros estatísticos publicados durante a pandemia. Então, os integrantes do grupo são a Cleia, eu, Elaine, Evelyn, Gabriel e a Vivian. Essa pandemia ela foi uma surpresa bem desagradável que aconteceu com a gente, neste ano. Infelizmente, o mundo todo começou a se familiarizar com uma forma diferente de olhar a realidade, através de números e taxas de mortalidade. Na prática, na divulgação desses números, ocorrem muitos erros estatísticos através da imprensa, do público e também dos políticos. Um dos erros mais recorrentes são os de digitação. Um exemplo seria o portal Coronavírus, que foi lançado em junho, após a interrupção do governo em divulgar os dados por alguns dias, onde teve várias críticas referente à transparência e dúvidas referente a esses números que foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Então, todos os dados, após essa interrupção, começaram a ser coletados através de um telefone sem fio, onde as prefeituras elas entravam em contato com os hospitais, postos de saúde e clínicas para perguntar sobre os números de casos e mortos em cada lugar. Então, teve diversos episódios em que o governo precisou corrigir os dados coletados, devido aos erros de digitação que tiveram. A gente ainda não sabe se nós não temos, na verdade, a garantia de que os números divulgados anteriormente são realmente reais, ou até mesmo os atuais, que já podem ter erros de digitação, só que ainda não foram detectados. Boa noite, meu nome é Vivian. Continuando sobre os erros estatísticos, vamos falar da divulgação e digitação dos dados. Nessa pandemia, o que mais a gente viu foram erros, de digitação. E isso acabou impactando na quantidade tanto de mortos como de casos. Então, o Ministério da Saúde, ele deveria ter feito isso de uma forma automática, e não manual, que é o que a gente está vendo. Nesse primeiro slide aqui, a gente vê o caso de Roraima, onde teve uma diferença muito grande em relação do que foi divulgado versus o que realmente o que tinha sido captado pela prefeitura. No segundo slide, a gente vê o caso de São Paulo também, que teve um erro ali na digitação. Então, essas informações acabam impactando, na contabilização dos dados da pandemia. Vou falar sobre os erros estatísticos dos testes. O obstáculo maior para se conhecer os números reais na testagem de pessoas. Os testes são limitados, os mais confiados são chamados de RT e PCR. São limitados e detectam apenas pessoas que estão com a doença no momento do exame. O exame pode não detectar o vírus em pacientes doentes, porque o vírus pode não estar exatamente no sistema respiratório. Esse teste detecta, na melhor hipótese, 70% a 80% dos casos. E também temos o problema da quantidade. No Brasil, estão testando poucas pessoas para a Covid-19. Outro problema é o valor dos testes que não são gratuitos. Falta de rastreamento, na maioria dos casos, nem mesmo as pessoas que tiveram contato com recente pacientes de Covid-19 são testadas. Boa noite, eu vou falar dos erros estatísticos, registro de mortes. Aumentar o número de mortes gera muitos problemas nos cartórios, como, por exemplo, atraso nos registros. O prazo para registrar a morte de uma pessoa é de 24 horas, e após esse registro, o cartório tem alguns dias para notificar a Central Nacional de Registros. O exame que comprova que o paciente falecido tinha Covid fica pronto dentro de alguns dias, e o atestado de óbito deve ser gerado logo após a morte. E devido a esse prazo, não tem como aguardar um dado mais preciso. E segundo as informações divulgadas pela BBC News, o número de óbitos que estão sendo divulgados no noticiário representa apenas 60% do total real. São Paulo somou a quantidade de mortos e a quantidade de casos suspeitos e triplicou o número de óbitos por Covid-19.
A cidade de São Paulo divulgou nas redes sociais que até o dia 13 de abril já havia ocorrido 1.207 mortes por Covid-19. Porém, nesse número estão inclusos os casos de suspeita, que são os casos que ainda não tinham sido confirmados. E segundo informações divulgadas pela própria Secretaria Municipal de Saúde, o número de mortes confirmadas no dia era de 456. Somando os casos confirmados e os casos de suspeita, foram divulgados um número 3 vezes maior que o oficial. Boa noite a todos. Vou falar agora sobre a divulgação da imprensa versus divulgação do governo com relação ao Covid-19. Foi bastante notório vermos os ataques que o governo fazia em relação aos meios de comunicação, tentando tirar a credibilidade das informações. Infelizmente, foi criado um sentimento de desconfiança ao redor do trabalho informativo. Quando o governo resolveu restringir alguns dados, algumas emissoras e jornais se juntaram em parceria para trabalhar no recolhimento de dados e divulgação diária referente ao número de infectados. O problema é que, como se já não bastasse a falta de boa parte das informações, ocorriam também erros de digitação e na divulgação dos dados. Abaixo temos um exemplo de erro e logo após a divulgação, uma nota de correção. Aqui falarei sobre a tentativa do governo de monitorar e regular o isolamento através de sinais de localização emitidos pelos celulares das pessoas. O problema é que em diversas partes dos estados do Brasil tiveram um erro nas operadoras, impossibilitando os dados reais de taxa de isolamento. Outro ponto importante é a fake news, onde dados sem base estatístico nenhum eram divulgados em todas as redes sociais, fazendo boa parte da população desacreditar do real problema que enfrentava. E para finalizar, mais um relato de dados divulgados erroneamente, agora pelo Ministério da Saúde, onde em 24 horas a diferença de correção era de quase 50% nos dados estatísticos. A conclusão é que esta pandemia mostrou como é importante a análise e divulgação correta dos dados, pois é através delas que é possível traçar ações para combate mais eficaz a uma pandemia. Tanto o Ministério da Saúde como as prefeituras não fizeram a apuração dos dados com clareza, e isso acabou gerando vários erros que em determinados momentos não sabíamos se as informações que estavam sendo divulgadas de fato estavam corretas.